nesta noite no jardim do Senhor. E o desejo do Senhor é que, ao estar aqui nesse lugar, nós venhamos ouvir a sua voz, nós venhamos aprender, nós venhamos ouvir aquilo que Ele tem para nos ensinar, para que não venhamos viver uma vida de arrependimentos. Por que você está na igreja? Por que é importante você estar aqui? Porque quando nós estamos aqui, ouvimos a palavra. E é através daquilo que a palavra de Deus nos ministra, é através daquilo que nós aprendemos na Bíblia, que aprendemos a viver uma vida com Deus, para que nós não venhamos ter arrependimentos depois. Quantas e quantas pessoas que tiveram a oportunidade talvez de estar aqui, como você está, no banco de uma igreja, ouvindo a palavra, e hoje se arrependeram, tomaram decisões erradas na vida, fizeram escolhas erradas e hoje não conseguem voltar. Quantas pessoas que perderam as suas vidas e perderam também a salvação. Pessoas que um dia tiveram a oportunidade de serem salvas. Então que nesta noite nós não venhamos perder nenhuma oportunidade, mas que tudo aquilo que ouvirmos, que tudo aquilo que recebermos, que venhamos reter e glorificar ao nome do Senhor. Glória a Deus, amado. Pega a palavra de Deus aí, por favor. Nós não poderíamos pregar outra coisa hoje, né? Nós não poderíamos de maneira nenhuma pregar outra coisa que não, senão sobre raiz, sobre videira, sobre o Senhor. Então, pega a palavra, por favor, e eu gostaria que você abrisse comigo no Evangelho de João, né? Evangelho de João, no capítulo de número 15, amém? Um versículo tão conhecido, mês passado a gente pregou tanto acerca desse versículo, né? Pregamos muito acerca deste texto, dessa palavra de Jesus, e o Senhor nos deu mais uma revelação para nós nesta noite. Evangelho de João, no capítulo 15. Quem encontrou, dá um glória a Deus bem alto e bem forte aí, amém? João capítulo 15, nós vamos ler o versículo 5, mas eu quero ler só a primeira frase, amém? Nós não vamos ler o versículo todo, nós vamos ler apenas a primeira frase. Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 5, a palavra de Deus, ela diz assim: eu sou a videira. Posso ouvir um glória a Deus aí? Jesus está dizendo isso, né? A gente pregou tantas palavras em cima desse texto, e Deus tem mais uma revelação diferente. E é isso que eu fico feliz na palavra de Deus, porque apesar da gente ler o mesmo versículo várias vezes, o Senhor ele vai nos dando interpretações, o Senhor vai nos dando revelações, o Senhor ele vai trazendo ensinamentos diferentes em cima de uma mesma palavra. E hoje a palavra que o Senhor colocou no nosso coração é essa, apenas esta frase. Eu vou ler de novo. Estamos em João capítulo 15, verso 5, ele diz: eu sou a videira. Glória a Deus, amado. Então, ao chegar aqui nesta noite, o que o Senhor ele quer que você entenda? Que Ele é a videira, amém? Então eu vou ler mais uma vez, versículo 5, repita bem alto, bem forte comigo, diga: eu sou a videira. Vira para essa pessoa que está do teu lado e fala para ela: Ele é a videira. Diga assim mais forte: Ele é a videira verdadeira. Glória a Deus. Você crê que Deus vai falar com você através dessa palavra, amém? Então estenda a mão aqui para frente, fecha os teus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos te agradecer. Muito obrigado por mais esta oportunidade de estarmos aqui na tua casa nesta noite. Obrigado por estarmos aqui adorando, louvando o teu nome, Senhor. E agora é o momento da gente ouvir a tua palavra. Então ministra o nosso coração, fala conosco. Ó Pai, fala conosco, continua na verdade falando conosco. Desde ontem o Senhor tem nos ministrado acerca desse tema. Então fale com cada um de nós poderosamente, ministra os nossos corações, e que saiamos daqui ainda mais fortalecidos, ainda mais alimentados, para que as nossas raízes estejam fortalecidas em Ti, a fim de que venhamos produzir frutos. Ministra o nosso coração e nos abençoa poderosamente. É o que nós oramos, te pedimos e com fé te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Jesus, vamos aplaudir aí bem forte ao Senhor. Amém. Isso, aplauda bem forte aí. Senta no seu lugar, por favor. Amém. Senta no teu lugar. Olhe para cá. Preste atenção para que a gente venha compreender esse texto, essa palavra, esta revelação. Você sabe que o capítulo 13, até o final do capítulo 17 aqui do Evangelho de João, eu queria que você pegasse isso aí, prestasse bastante atenção nesse começo. Eles passam
eles se passam com Jesus e os discípulos sentados à mesa. Então, se você for ler ali nos evangelhos, se você pegar do capítulo 13 de João até o capítulo 17, você vai ver que todo ele se passa neste cenário. Jesus sentado à mesa junto com os seus discípulos. Então, desde a lavagem ali dos pés, passando pela revelação do traidor, ali pelo anúncio da vinda do Espírito Santo, até chegar o momento da oração em que Jesus ele vai orar pelos discípulos, todos esses eventos descritos do capítulo 13 ao capítulo 17, eles vão se dar ali, exatamente ali, naquele último momento de comunhão entre o Senhor Jesus e os seus discípulos. Então, vários textos da palavra, vários capítulos vão se passar e Jesus estava ali. Porque segundo o que nos conta a história, Jesus aqui, ele está a menos de 24 horas da sua crucificação. Então, por mais que a gente leia, e a impressão que a gente tem é que o tempo está passando devagar, mas a grande verdade é que todos esses capítulos, todos esses textos estão se dando num curto espaço de tempo. Porque Jesus está a menos de um dia de ser crucificado. Mas o detalhe interessante é que apesar de Jesus estar ali à mesa, presta atenção nisso, apesar de Jesus estar ali sentado à mesa, apesar de Jesus estar ali em comunhão com os discípulos, apesar de Jesus estar ali no seu papel, fazendo a obra, Jesus sabia de todas as coisas que estavam por acontecer. Amados, isso me chamou muito a atenção. Jesus ali, sentado naquela mesa, na companhia dos discípulos, talvez alguns discípulos sorrindo, talvez alguns discípulos distraídos, talvez alguns discípulos ali, relaxados, mas a grande verdade é que Jesus estava ali com eles, e ali, na mesa, na companhia deles, Jesus ele tinha plena noção, ele tinha total ciência de que pouco menos de 24 horas depois, Jesus ele seria traído, Jesus ele seria preso injustamente, Jesus ele seria julgado, Jesus ele seria condenado, e o pior de tudo, apesar de estar sentado ali na mesa, Jesus sabia também que todas as dores pelas quais ele passaria seriam grandíssimas. Jesus sabia que ele iria sofrer muito, e o sofrimento estava próximo, coisa de 24 horas à frente. Não seria daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, não, seria daqui a 24 horas. Imagine você saber que daqui a 24 horas, as pessoas vão virar as costas para você, as pessoas vão te trair, as pessoas vão te bater, as pessoas vão te cuspir, as pessoas vão te desprezar. Imagine que você está sentado com os seus amigos, mas você sabe que 24 horas depois a sua vida vai ser uma vida de sofrimento. Pois é, assim estava Jesus. Apesar dele estar ali sentado na mesa, e talvez o clima pudesse ser festivo ou alegre, Jesus sabia que o sofrimento estava próximo. E seria um sofrimento tão grande, mas tão grande, a ponto dele suar gotículas de sangue, de tamanha aflição pela qual ele passaria. A coisa seria tão complicada, mas tão difícil, a ponto de Jesus, em agonia, orar ao Pai, pedindo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Jesus sabia que a coisa ia apertar de uma maneira tão difícil, a ponto dele se sentir desamparado, até mesmo pelo próprio Pai. A coisa ia ser tão difícil que ele iria até chegar num determinado momento a pensar que o Pai lhe abandonou. Então Jesus aqui, e eu quero que você faça esse cenário na sua mente, que você imagine essa cena. Jesus aqui está com seus discípulos, Jesus aqui está na mesa da ceia, Jesus está aqui no momento de comunhão, no momento de alegria,
mas ao mesmo tempo, Jesus ele está tendo uma visão agonizantemente privilegiada de todos os sofrimentos que estavam por vir. Olha que coisa. Imagina ele ver o João sorrindo na mesa, o Mateus de repente ali brincando, né, com o outro, e Jesus olhar para aquilo e pensar: mal sabem eles que daqui a algumas horas essa alegria vai se converter em uma tamanha tristeza. Tristeza para eles, mas muitas dores para mim. Você consegue imaginar essa cena? Quando eu vi esse texto aqui, eu comecei a imaginar isso. Só que o grande detalhe, e é justamente aqui que Deus ele quer trazer o recado dele para nós essa noite, é que apesar de Jesus saber antecipadamente de todas as angústias, de todas as dores, de todos os sofrimentos que estavam por vir, amados, Jesus não deixou de instruir. Posso ouvir glória a Deus? Amém? Jesus não deixou de instruir. Jesus não deixou de ensinar. Jesus não deixou de profetizar. Jesus não deixou de exortar. Jesus não deixou de orar. Jesus não vai deixar nem mesmo de cear. Posso ouvir glória a Deus aí, mano? Ele sabia o que ele iria passar. Ele sabia o quanto ele iria sofrer, mas ele vai fazer tudo que cabia a ele fazer. Ele não vai colocar desculpa nas aflições para deixar de fazer aquilo pelo qual ele precisava fazer. Jesus não vai deixar de ensinar, não vai deixar de orar, não vai deixar de acolher, não vai deixar de falar, não vai deixar de cuidar. Jesus não vai deixar de ser Jesus. Posso ouvir um glória a Deus aí, amado? Diga assim comigo: Jesus não vai deixar de ser Jesus. Ou seja, ele não vai deixar de ser ele mesmo por causa das agonias, das angústias. Não é porque ele vai passar por um sofrimento terrível que ele vai mudar, ou que ele iria se descaracterizar, ou que ele iria colocar a culpa nos problemas para deixar de fazer e ser quem ele precisaria ser naquele momento. Amados, e quem era Jesus? É uma pergunta: quem era Jesus? Antes de ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, preparado por Deus antes da fundação do mundo, por amor de nós, antes disso, quem era Jesus? Antes de ser o Messias, profetizado por Isaías que haveria de vir, antes de ser tudo isso, quem era Jesus? Eu vou dizer para você, sabe quem era Jesus? Jesus era Filho de Deus. Glória a Deus, amados. Jesus era o Filho de Deus. Antes de ser qualquer coisa, antes de ser o Cordeiro, antes de ser o Leão, antes de ser o Salvador, antes de ser qualquer coisa, Jesus era Filho do Deus vivo. Pastor, e o que você quer dizer com isso? Entenda, amado, a gente pode se decepcionar muito na vida. E eu posso dizer uma coisa para você: você vai se decepcionar muito na vida. A gente pode se decepcionar muito na vida. A gente pode sofrer muito nas mãos dos homens, nas mãos das pessoas. A gente pode ser atribulado, a gente pode ser perseguido. A gente pode passar por muitas coisas na nossa caminhada. Só que tem um detalhe: uma vez que a gente é de Deus, e quem aqui é de Deus? Levanta a mão, amado. Você é de Deus? Você é de Deus, sim ou não, amado?
Então entenda uma coisa, uma vez que a gente é de Deus, independente do que a gente passe, independente do que a gente sofra, independente das lutas, nada pode mudar a tua essência. Levanta a tua mão e abre a tua boca e diga: Senhor, eu não vou mudar a minha essência, eu serei fiel, independente das circunstâncias. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu amado. Nada pode mudar quem você é. Nenhuma situação externa, por mais difícil ou por mais dolorosa que ela seja, nenhuma situação pode mudar a nossa essência. Nenhuma situação, nenhuma tribulação, nenhum problema pode mudar quem nós somos. E quem nós somos? É uma pergunta. Quem você é, Dudu? Quem você é, Fabiano, Alessandra, Caio, Débora? Quem eu sou? Quem eu sou? Antes de ser o Vitor que toca, antes de ser o Vitor pastor, antes de ser o pai do Davi, marido da Bárbara, filho do Wilson e da Mary, quem sou eu? Eu sou filho de Deus, meu irmão. Então, se eu sou filho de Deus, pode vir chuva de canivete, pode falar, pode criticar, pode levantar, pode apontar, pode perseguir, eu vou permanecer na posição que Deus me colocou, porque a minha vitória vem dEle. A palavra bem forte ao Senhor. Deus manda te dizer: não muda, permaneça, seja quem você é, e Deus vai te honrar. Aleluias. João capítulo 1, aqui mesmo em João, só você voltar algumas páginas. Evangelho de João, capítulo 1. O que a palavra de Deus diz aqui, meu querido? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Diz assim a palavra. Oh, que texto maravilhoso. Mas todos, leia comigo, vamos lá, diga comigo. Mas todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você é filho de Deus, então aplauda bem forte ao Senhor, amado. Se você crê em Jesus, você é filho de Deus. Ou seja, assim como Jesus era o unigênito de Deus, e nada poderia mudar isso. Assim como Jesus era o Filho do Deus vivo, e nem o diabo, e nem o inferno, e nem os seus anjos poderiam mudar essa realidade, nós, em Cristo, somos o quê? Filhos de Deus. Tu é filho de Deus, meu querido. Fala para essa pessoa que está lá, enche a boca assim, ó, com ousadia, e fala: tu é filho de Deus, meu irmão. Aleluias. Nada pode mudar isso. Olha aqui, ó. Nenhuma tribulação pode mudar quem você é. Nenhuma luta pode mudar quem você é. Nenhuma angústia, nenhuma decepção pode mudar quem você é. Como disse o apóstolo Paulo: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a nudez, ou a altura, ou a profundidade, ou a morte, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus, amado. Nada pode nos separar. Na verdade, olha para mim, nada poderia nos separar. Ou melhor ainda, nada deveria nos separar. Nada deveria nos separar. Nada deveria mudar a nossa essência, uma vez que temos essas promessas, uma vez que sabemos dessas verdades, uma vez que conhecemos essas palavras. Nós não deveríamos mudar pelas circunstâncias. Só que aqui está o grande problema, porque apesar de ser errado as situações nos abalarem, apesar de ser errado as situações mudarem a nossa condição, na prática
É exatamente isso que acontece. Quantas e quantas pessoas que, apesar de serem filhos de Deus, deixam de agir como filhos. É filho, mas deixa de agir como filho. É filho, mas deixa muitas das vezes de acreditar como filho quando as lutas vêm. Quando tudo está bem, ele é filho de Deus, ele está na palavra, ele está firme, ele está na ousadia, ele está caminhando, ele está buscando, ele está fazendo, ele está subindo, ele está fazendo, ele está arrebentando. Mas quando vem a tribulação e a luta, quando vem o dia mau, aquela pessoa fica irreconhecível. Quando vem o dia da angústia, quando vem o dia da tribulação, aquela pessoa fica irreconhecível. Nem parece que era filho de Deus. Pessoas que permitem a sua fé se descaracterizar totalmente quando o dia mau vem. A pessoa deixa de fazer a vontade de Deus, deixa de caminhar, deixa de buscar, deixa de fazer a obra, deixa de orar. Como, por que você não é mais como era antes? Ah, não. Ah, cansei. Mas por que você não ora mais como você orava? Você era uma pessoa tão diferente, você era uma pessoa ousada, você era uma pessoa que caminhava, que fazia, mas o que está acontecendo? Sabe como é que é, né? Na caminhada, a gente vai ficando calejado. Amado, se você está calejado, então você não tem que sentir, você não tem que se abalar, você tem costa larga, caminha, continua, persevera, mas muitas das vezes não é assim. Nos descaracterizamos totalmente diante da tribulação, diante dos problemas. Parece até que não temos um Deus a quem confiar. Parece até que não temos um Deus que por nós fará justiça. Parece até que no momento da tribulação estamos sozinhos e por nós mesmos. Olha para Jesus, querido. Eu não estou pregando sobre Pedro, sobre Paulo, eu não estou pregando sobre Timóteo, eu estou pregando sobre Jesus. Você pode dar um glória a Deus aí, amados? Eu estou dando para você o exemplo daquele que é a nossa referência maior. Olhe para Jesus. Apesar de tudo que estava por vir, e eu e você conhecemos a Bíblia, conhecemos as Escrituras, e sabemos o que Jesus vai passar. Mas apesar de tudo isso que estava por vir, apesar de todas as coisas terríveis que estavam prestes a acontecer, aonde é que Jesus estava? Em casa chorando? Aonde é que Jesus estava? Com os amigos reclamando? Aonde é que Jesus estava, né? Dizendo, não, eu não quero mais saber de nada. Não, Jesus estava na mesa da ceia, Jesus estava dando glória, Jesus estava ministrando, Jesus estava ensinando, Jesus estava exortando, Jesus estava posicionado no centro da vontade de Deus. Jesus estava posicionado. E esta é a pergunta que o Senhor usa a boca deste jumento. E por que eu estou me chamando de jumento? Porque às vezes Deus fala e a pessoa não entende. Então Deus tem que usar a boca do jumento para a pessoa entender. Eu sou um jumento de Deus aqui nessa noite. Para a glória a Deus aí, amado. Se o jumento está falando, meu irmão, é porque Deus já falou tantas vezes, mas você teima. Então mais uma vez Deus está falando. Por que você está deixando as tribulações te pararem? Porque está abatida a tua alma. Descansa em Deus, confia em Deus e se mantém firme. Sabe por quê? Porque por piores que sejam, todas as coisas elas vão cooperar no final para o bem daqueles que confiam e esperam no Senhor. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor? No final da luta, no final da tribulação, no final do mal, a bênção virá sobre a tua vida. Amados, quando Deus me fez enxergar essa revelação aqui dentro dessa palavra, eu fiquei, meu Deus, extasiado. Porque volto a dizer, apesar de Jesus saber, amado, Jesus sabia o que ele ia passar. E ele teria toda desculpa
Ele teria o álibi perfeito para dizer, não, eu não estou com cabeça para ceiar com os discípulos. Eu não estou com cabeça para aturar o João, dizendo quem vai ser o maior, quem vai me sentar à minha direita. Eu não estou com cabeça para aturar os discípulos em picuinha. Eu não estou... Jesus poderia ter dito isso. Gente, eu vou ser morto. Eu não vou só morrer, cair, morri. Não. Eu vou ser triturado. Eu vou ser crucificado. Vão pegar o meu sangue e vão derramar o meu sangue até a última gota em cima de uma cruz. Jesus, ele teria o álibi perfeito para dizer, não dá. Hoje eu não estou com cabeça. Mas Jesus não deixou de ser Jesus. Jesus não deixou de ser filho. Jesus não deixou de ser servo. Jesus não deixou de estar posicionado. Ele não se descaracterizou. E ao perceber esse posicionamento, ao enxergar essa revelação, eu comecei a me perguntar, como que ele conseguiu isso? Como que Jesus conseguiu se manter assim firme? Porque qualquer pessoa no lugar dele, volto a dizer, teria o álibi perfeito para dizer, não, hoje eu não quero saber de culto não, hoje eu não quero saber de igreja não, hoje eu não quero saber de orar pelo povo, hoje eu não quero saber de ministrar, não, eu estou passando por um dia o meu dia está muito complicado para mim ir para a igreja hoje, está muito complicado para eu fazer a obra, hoje não dá. Qualquer pessoa no lugar de Jesus teria o álibi perfeito. Mas como ele conseguiu isso? Aí a gente cai no texto do tema do tribos. Você pode dar um glória a Deus aí? Jeremias capítulo 17, não precisa abrir não. O que Jeremias diz? Que o homem que confia no Senhor. Quem aqui confia no Senhor? Deixa eu ver. Quem aqui confia no Senhor, levanta a mãozinha e faz barulho. Quem aqui confia no Senhor, levanta a mão, abre a boca e diga glória a Deus. Pois é, o homem que confia no Senhor será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual estende as suas raízes para o ribeiro, a qual dá o seu fruto na estação própria, e ainda que venha o calor, ele não receia, porque as suas raízes estão no ribeiro. Aplauda bem forte ao Senhor aí. Diga glória a Deus. Segundo o profeta, o homem que confia no Senhor não se intimida quando vem o calor. Quem entende o pastor? Diga glória a Deus. O que representa o calor para a árvore? O calor para a árvore, para a planta, não é bom. Para a planta, o que é bom? Chuvinha, aguinha, né? Mas quando vem o calor, para a planta é terrível. E o que o profeta quer dizer? Que quando ele diz que a árvore plantada junto ao ribeiro não receia o calor, significa o quê? Que quando a árvore está plantada junto ao ribeiro, ela não teme o mal. Uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, uma árvore que é refrigerada, uma árvore que é nutrida pelas águas do ribeiro, aonde suas raízes estão fincadas, ela não teme o dia mau, ela não teme a tribulação, ela não teme as más notícias. Pode vir o que vier, pode acontecer o que acontecer, ela não vai deixar de frutificar. Amém, amados? Porque o segredo está na raiz. Amém? Diga comigo, o segredo está na raiz. Aí eu vou pegar a mensagem da Luana ontem. Tá, Luana? Depois você me cobra os direitos autorais aí, tá? Aí eu vou pegar a ideia, a revelação que Deus deu para ela. Onde que as tuas raízes estão? Porque se as tuas raízes estiverem no ribeiro, não vai ser o dia mau que vai te tirar da igreja. Quando as tuas raízes estão no ribeiro, não são as más notícias que vão te afastar da presença de Deus.
Quando as suas raízes estão no ribeiro, não são os problemas, nem as tribulações que vão te afastar de Deus, não. Porque as minhas raízes, elas estão estendidas sobre água limpa. Amém, amados? Eu vou trazer uma revelação para você nessa noite. Não sei se você já ouviu isso em algum lugar, não sei. Mas eu quero que você entenda isso definitivamente. No texto que nós lemos no início, eu tinha muita coisa para falar, mas eu não vou falar, não vou me prolongar muito não, porque já está 8h50. Mas eu quero trazer uma última revelação para você. Qual foi o texto que a gente leu no início da mensagem? João 15:5. A gente não leu o texto todo, lembra? A gente só leu uma frase. Quem lembra? Você lembra? O que Jesus disse? Jesus disse, eu sou a... Repete bem alto, diga, eu sou a... Mais uma vez bem alto, diga, eu sou a... Então diga assim comigo, Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador, o Deus vivo, o Todo-Poderoso, Ele é a videira. Amado, quando eu li isso, eu fiquei pensando, cá com os meus botões, qual é a característica da videira verdadeira? Porque para pensar, você concorda comigo que existiam muitas árvores mais majestosas, que haviam outras árvores muito mais imponentes para Jesus se identificar? Jesus poderia ter dito, eu sou o cedro do Líbano, caramba, cresce, forte. Jesus poderia dizer, eu sou o carvalho. Jesus poderia dizer, eu sou a palmeira. Mas olha que interessante. Jesus vai dizer, eu sou a videira. E eu fiquei me perguntando, quem conhece uma videira? Levanta a mão. A videira é forte? Sim ou não, igreja? Vamos lá, você falou que conhece, então estou te perguntando. Uma videira é forte, sim ou não? Não. Amados, a videira, os ramos da videira é uma coisa fininha. É uma folhinha frágil. É uma coisa sensível. Então, quando eu vi isso aqui escrito na palavra, eu fiquei perguntando por que Jesus usou justamente a videira para falar de si. Quando ele quis falar de si, ele falou, eu sou a videira. Aí a gente foi estudar, né? Estudando e pesquisando, a gente descobriu que diferentemente da grande maioria das árvores, a videira é uma das únicas árvores daquela região que para se manter de pé e para crescer, não depende apenas de si. Todas as outras árvores podem crescer e se manter de pé sozinhas, qualquer uma. Mas a videira é a única árvore que para crescer e para se manter firme, ela não depende apenas dela. Para que os ramos de uma videira cresçam e avancem, quem já viu uma videira sabe, precisa de quê? De esporas. A videira para crescer, ela precisa, tem muitos lugares que coloca aqueles fios e ela vai enrolando assim, ó, e ela vai crescendo, se enrolando, ou seja, ela não tem firmeza sozinha, ela depende de apoio para se manter firme. Vamos trazer isso para o lado espiritual para a gente entender? Em outras palavras, olha para mim. Por mais que o termo, eu sou a videira, porque quando a gente lê esse texto, né? O que a gente pensa? Caramba, Jesus é o cara, Ele é a videira. Glória a Deus, amado. É ou não é? Só que quando você começa a entender, você percebe, apesar do termo eu sou a videira passar uma ideia de imponência, apesar do termo eu sou a videira passar uma ideia de autossuficiência, a grande verdade é que quando Jesus se compara à videira, você sabe o que ele está ensinando para a gente? Que mesmo ele,
sendo Senhor, sendo Deus, sendo Salvador, mesmo ele sendo o cara, ele dependia do Pai para se manter firme. Então, quando ele fala para você, quando ele fala para mim, eu sou a videira, ele não está dizendo, eu sou o cara. Ele está dizendo, eu sou dependente do Pai. E se assim como eu dependo do Pai, se você depender de mim, você vai dar muito fruto. Porque se vós estiverdes em mim, e se as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Se eu sou a videira e vós as varas, se eu estiver em você e você estiver em mim, você vai dar muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer, mas comigo você é mais que vencedor. Levanta a tua mão para o alto e glorifica, porque dependendo de Jesus, a gente já venceu. Diga glória a Deus. Eu tinha mais coisas para falar, mas eu não vou falar mais. Jesus mandou a gente parar aqui. Quem você tem sido? Quem você tem sido diante dos teus problemas? Ah, pastor, às vezes para eu poder, para eu poder me defender, às vezes, pastor, para eu poder me levantar a cabeça e seguir, eu tenho que mudar, eu tenho que ser diferente. Jesus está dizendo, você não precisa se defender. Eu sou teu Pai. Quem te defende sou eu. Você não precisa mudar, porque eu sou aquele que te vê. Eu sou aquele que te conhece. Eu sou contigo, eu sou o teu escudo, eu sou a tua rocha, eu sou refúgio e a tua fortaleza, eu sou Deus de justiça, e aqueles que se levantarem contra ti, não se verão contigo, vão se ver comigo. Por um caminho eles vêm contra ti, mas por 7 caminhos eles fugirão de vós. Então eu não preciso me preocupar. Pastor, mas é muito difícil. Eu sei que é muito difícil ser assim. Eu sei que não é fácil ter esse tipo de confiança, eu sei. Mas se a gente nunca exercitar, se a gente nunca se lançar, sem nunca ter tentado seguir a vontade de Deus, a gente nunca vai atingir o patamar que Ele requer de cada um de nós. Quando Jesus diz, eu sou a videira, Ele não está dizendo, eu sou o cara. Ele está dizendo, eu preciso do Pai. Sabe o que vai te manter firme diante das tribulações? A tua dependência ao Pai. É você estender as tuas raízes para o ribeiro, porque é através do ribeiro das águas do Espírito que o Pai te fortalece. É através do ribeiro das águas do Espírito que o Pai, Ele te levanta. É através do ribeiro das águas do Espírito que Ele vai te manter de pé, independente de qualquer situação. Se coloca de pé em nome de Jesus. Coloca a tua mão sobre o teu coração. E eu quero que você cante comigo dizendo assim: distante de ti, Senhor, não posso